Vamos ler, meus irmãos, o texto do Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 21 até o verso 24. Desafios da sociedade para a igreja. Começamos hoje, queridos, uma série de 4 mensagens sobre estes desafios que nós agora vamos ter como igreja. Nós começamos hoje a olhar para nós, igreja. Domingo passado nós fechamos uma série que falava sobre a pregação da palavra, a exposição, a ministração da palavra de Deus. Agora nós vamos olhar para dentro, nós vamos olhar para nós. E nesses próximos 4 domingos você vai ouvir mensagens que vão tratar da igreja, de nós, das nossas realidades ou dos nossos desafios, daquilo que cabe a nós como igreja. Então, nós vamos fazer uma autoavaliação nesses próximos 4 domingos. E a mensagem de hoje, ela na verdade não é o olhar da igreja para ela mesma. A mensagem de hoje, ela tem como foco tentar fazer a leitura da sociedade olhando para nós e esperando de nós como igreja alguma coisa. Para você entender essa imagem, lembra daquela máquina que assa frango, que fica na frente dos mercados, das padarias aí no fim de semana, ou assa aquela costela, enfim, né? Tem isso hoje aí no mercado, que é muito fácil. Você vai lá, compra carne, a mulher não precisa fazer comida em casa, aí todo mundo come tranquilo, é uma benção isso. Mas pensa nessa máquina, aquele frango girando, ou aquela carne suculenta, e aí você está ali olhando, apreensivo, na expectativa daquele manjar poder sair de lá para te alimentar. É mais ou menos isso que a mensagem de hoje vai tratar. A sociedade é a pessoa que está na frente da máquina, e nós, a igreja, somos a máquina que estamos produzindo alguma coisa. Então, se nós como igreja não estamos produzindo um bom alimento, a sociedade que está aguardando esse alimento, ela não vai receber esse alimento de qualidade. Desafios da sociedade para a igreja. Quando o mundo olha para a igreja, quando as pessoas sem Cristo olham para a igreja, quando eles olham para nós, discípulos, o que eles esperam de nós? 3 coisas que você vai nessa noite aprender junto comigo, como os desafios da sociedade para nós como igreja. Capítulo 4 do Evangelho de João, verso 21 ao 24. Jesus respondeu para aquela mulher samaritana lá na beira daquele poço, ao meio-dia, no sol quente: vem chegando a hora, mulher, quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai aqui ou em Jerusalém, porque não é onde a adoramos que tem valor, mas como a adoramos. A nossa adoração é espiritual e verdadeira. Temos a ajuda do Espírito Santo. Temos a ajuda do Espírito Santo no nosso processo de adoração. Porque Deus é Espírito e nós precisamos ter a ajuda dele para adorar como devemos. O Pai quer de nós esta qualidade de adoração. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele e adoram às cegas, enquanto nós, os judeus, sabemos tudo a respeito dele, pois a salvação vem ao mundo por meio dos judeus. Meus amados, quais são os desafios que a sociedade espera para nós, de nós como igreja? Quais são as ansiedades? Quais são os temores? Quais são as angústias? Quais são os medos? Quais são as expectativas que as pessoas sem Cristo ficam aguardando de nós como igreja? Nós temos que pensar sobre isso. O cristianismo é uma religião social. O cristianismo é gente junto de gente. O cristianismo não é uma religião solitária. Não é o processo de você se isolar.
Você precisa estar junto, você precisa estar no meio, você precisa estar integrado, você precisa estar em comunhão, você precisa sentir o cheiro das outras pessoas, você precisa abraçar as outras pessoas. Isso vale para nós como igreja aqui no nosso contexto, mas também vale para nós no contexto com a sociedade. Muitas vezes nós não queremos nos misturar com a sociedade para não nos contaminarmos. Nós somos santos puros e nós não podemos estar em contato com os pecadores porque eles vão manchar a nossa santidade. E aí a gente se isola. Ficamos dentro de um casulo, dentro das quatro paredes, e a sociedade lá fora está se perdendo. Cristianismo é uma religião social, precisamos estar juntos. E como igreja, queridos, qual é o ideal de igreja? Ou pensa qual é a igreja ideal para você? Como que seria uma igreja ideal? O que essa igreja teria? Há uma definição que a igreja ideal é composta pelo povo escolhido e amado. Até aqui tudo bem. Sempre empenhada em adorar a Deus. Aí eu já não sei se está desse jeito mesmo. Você concorda que a igreja, no contexto geral, mas nós, talvez num contexto mais específico, estamos sempre empenhados em adorar a Deus? Tudo que nós fazemos é em louvor e adoração a Deus? Eu acho que nem tudo. Nem tudo que nós fazemos é nesse propósito. Compadecida pelo mundo. Será que a igreja está compadecida pelo mundo? Nós estamos interessados, preocupados, tentando atender ou responder os anseios do mundo? Às vezes não. Às vezes nós estamos preocupados com as nossas demandas. Refúgio de amor e de paz. A igreja tem sido esse refúgio de amor e de paz. Quando as pessoas vêm até a igreja, elas recebem amor, são amadas, elas vivem um ambiente de paz, elas vivem essa atmosfera. A igreja está caminhando para o céu. Estamos nós caminhando para o céu? Essa é uma definição de igreja ideal. Agora, há um grande abismo entre a igreja ideal e a igreja real. Há uma grande lacuna. E qual que seria a igreja real, se nós olharmos hoje para a realidade? Diz o autor John Stott, é um monte de miserável, meio deseducados e meio salvos. Olha como ele define a igreja hoje, a igreja moderna. Ele diz que a igreja, na sua realidade, não é nada daquilo que seria o ideal, mas é um monte de miserável. Ele está chamando eu e você de miserável, irmãos. O que a gente faz com o John Stott? A gente briga com ele ou a gente concorda com ele? O que você acha? Nós vamos brigar com ele, ele tem razão. Nós, como igreja, somos miseráveis, meio deseducados e meio salvos. Existe pessoa meio salva? Será que existe uma pessoa meio salva? Mas muitos de nós achamos que somos, mas não somos. Então, estamos aí no meio salvos. Ele fala assim, sem inspiração nos cultos. A gente vem para o culto, a gente dorme no culto, a gente não sente falta do culto. Por que o irmão, ele não foi, domingo passado não veio, retrasado não veio, mas porque não sente falta. Talvez a adoração, talvez o culto seja menos inspirativo. Isso aqui não está certo. Vive cutucando uns aos outros. Isso não acontece na igreja. Irmão cutucando irmão. Acontece, queridos? Não. John Stott, ele teve um devaneio aqui. A gente não fica cutucando uns aos outros, não. Nós somos pessoas crentes, cristãs, nós amamos uns aos outros. Nós não ficamos cutucando no sentido pejorativo da palavra. Mais preocupados consigo do que com a missão recebida. Será que ele está certo quando ele fala isso? Que a igreja está mais preocupada consigo mesma do que com a missão que ela recebeu, que é levar o evangelho para Cristo. E ele fala assim, sempre carente de repreensão e exortação. Então ele fala o que a igreja ideal deveria ser, e ele apresenta a realidade. E aí talvez nós temos que dar o braço a torcer e dizer, o John Stott está certo, quando ele faz essa análise. A igreja precisa ter uma consciência sensível para o mundo que a cerca. Nós precisamos abrir a nossa mente para com o mundo que nós estamos convivendo. O que não significa deixar induzir pelo mundo. Há uma grande separação entre você estar no mundo, conhecer o mundo, estar junto, ser sensível, atender às necessidades e ser influenciada pelo mundo.
Nós temos que tentar fazer essa diferença, estar lá no mundo, mas não permitir que o mundo esteja em nós, dentro da igreja. Mas muitas vezes nós nos fechamos para as demandas da sociedade. Por quê? Porque nós não estamos lá, nós não sabemos. Nós nem imaginamos o que se passa lá fora. E nós só vamos descobrir que o pai espanca a enteada com um pedaço de madeira se nós estivermos lá. Nós só vamos descobrir que aquela mulher que está junto com aquele homem, ela é agredida todos os dias se nós estivermos lá. Nós só vamos saber que aquelas crianças estão passando fome, estão passando frio se nós estivermos lá. Porque se nós estivermos aqui dentro, meus irmãos, fechados, nós vamos estar longe dessas demandas. Nós corremos o risco de nos tornar irrelevantes, se é que já não nos tornamos irrelevantes como igrejas, no contexto amplo e geral. Mais especificamente como Igreja Batista no Morumbi. Nós somos relevantes para a sociedade ou não? Se a gente fechasse esse prédio aqui amanhã e não voltássemos mais a ter cultos aqui, será que alguma pessoa aqui de volta sentiria falta da igreja aqui nesse lugar? É isso que nós precisamos despertar, meus irmãos, para atender os gritos de socorro da sociedade, que está em busca de transcendência, de significado e de comunhão, e isso só Cristo pode oferecer para essas pessoas. O que as pessoas estão buscando, esperando, ansiosas, quem pode dar para elas? Cristo. Através de quem? Através de nós que somos a sua igreja. Capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher samaritana, versículo 9, versículo 10. Essa mulher, ela necessitava de comunhão. Essa mulher, ela precisava de amor. Essa mulher precisava encontrar o próximo, precisava encontrar alguém. Ela carecia de relacionamentos, ela estava muito sozinha e ela precisava de alguém que pudesse preencher uma lacuna na sua vida. E essa mulher samaritana, ela simboliza essa sociedade que olha para a igreja hoje e diz assim: eu preciso de comunhão, eu preciso de alguém, eu preciso que alguém me dê atenção, eu preciso que alguém converse comigo, eu preciso que alguém venha na minha casa, eu preciso de alguém que esteja junto comigo para preencher uma lacuna que existe em mim. E quando nós falamos que a sociedade olha para a igreja e ela espera da igreja comunhão, é isso que nós vamos encontrar aqui na vida dessa mulher samaritana. O amor é a base dos relacionamentos. O amor é a essência para a comunhão. E essa mulher, ela vem nos despertar justamente para isso. 4 de João, versículo 9 e versículo 10. A mulher ficou surpresa que um judeu pedisse qualquer coisa a uma desprezada samaritana. Geralmente eles, os homens, os judeus, nem falavam com elas, com as mulheres samaritanas. E ela comentou isso para Jesus, verso 10. E ele respondeu: se ao menos soubesse que presente maravilhoso Deus tem para você, e quem eu sou, você me pediria um pouco de água viva. Meus irmãos, nesse diálogo com essa mulher, nós vemos o primeiro desafio que a sociedade impõe ou espera de nós como igreja. É o desafio da comunhão, é o desafio do amor, é o desafio de poder estar junto com essas pessoas. Uma mulher desprezada pelas outras mulheres da vila dela. Essa mulher morava numa cidadezinha próxima a Samaria, num vilarejo, em Sicar, se não me engano. E essa mulher, pela sua história de vida, ela era desprezada pelas próprias mulheres da sua vizinhança. Por isso que os estudiosos dizem que ela foi no poço tirar água ao meio-dia, a hora mais quente do dia. Por quê? Porque de manhã cedo ou no final do dia, as outras mulheres de bem da sociedade, as outras mulheres ética e moralmente saudáveis, elas iam. Então essa mulher, ela não poderia se misturar com aquelas outras mulheres de bem. Por isso ela era desprezada pelas mulheres da vila, calejada pelas ofensas raciais. Ela era samaritana.
E samaritano para os judeus era nada, era lixo, não tinha valor nenhum, pela história de formação dos samaritanos. Então, se você quisesse brigar com o judeu, era só defender os samaritanos, eles eram inimigos mortais. Samaritano e judeus eram inimigos mortais. E essa mulher, por essa ascendência racial, ela foi calejada, ela era ofendida, ela era ridicularizada. Talvez como acontece hoje com relação ao racismo no nosso país. Pastor, mas o Brasil não tem racismo. Claro que tem. As pessoas são racistas, de uma forma ou de outra. Essa mulher enfrentou a hora mais quente do sol para tirar água. E ela acaba então por encontrar aqui um duplo inimigo em potencial. Por que um duplo inimigo em potencial? Porque Jesus era homem e ela era mulher. Jesus era judeu e ela era samaritana. Então, para uma mulher conversar com um homem já era algo inesperado, ainda mais um homem judeu. Então, Jesus era um duplo inimigo em potencial. E ela se encontra com Jesus na beira daquele poço. Mas aí, queridos, o versículo 10, aonde Jesus fala com aquela mulher de uma forma que ela não esperava. Essa resposta de Jesus desmonta um pouco daquela mulher, no sentido da sua, do que ela estava esperando de Jesus. É um homem, é judeu, vai me tratar mal, vai me humilhar, vai fazer qualquer coisa. E aí Jesus então olha e responde para aquela mulher com uma ternura, dizendo: mulher, se você soubesse o presente que Deus tem para você, se você soubesse quem eu sou, você ia me pedir água viva. Essa resposta calma, amorosa de Jesus surpreende a mulher. Ele não era um judeu comum. Leva ela a entender a sua grande necessidade, o que torna ela carente e pedinte. Ela pede a água que Jesus disse que ela precisava, porque ela entendeu a sua realidade, precisava de ajuda, precisava de uma vida diferente, ela precisava ser saciada, ela precisava ser preenchida, ela precisava de amor. Aquela mulher precisava de alguém que amasse ela no sentido mais profundo dessa palavra. E quando a sociedade, meus irmãos, olha para dentro, ou olha para nós, olha para as nossas vidas, a sociedade, lá no seu íntimo, ela acaba dizendo: me ame, se preocupe comigo, se importe comigo, olhe para a minha realidade, olhe para a minha situação, veja como eu estou vivendo, por favor, me ajude. A sociedade está desintegrada, pessoas têm dificuldade de se relacionar, cada vez mais nós nos isolamos, as pessoas se isolam umas das outras. Cada vez mais nós vivemos no nosso próprio mundo. Elas buscam amor num mundo que não tem amor para dar. E se a igreja não oferece esse amor, queridos, quem vai dar esse amor para essas pessoas? Ninguém vai oferecer esse amor, porque nós, como igreja, temos esse amor que elas precisam. O amor é indispensável para a humanidade, o amor é a essência, a vida é feita de amor. E aqui entra então o desafio para a igreja: amar. E esse desafio ele pode ser traduzido por qualidade de comunhão. Qualidade de comunhão. Quando a sociedade olha para nós, a sociedade está dizendo assim: eu preciso de um lugar que tenha qualidade de comunhão. Eu preciso de um lugar onde eu seja bem ida ou vinda. Se ela está indo, então bem ida. Vamos assassinar o português. Eu preciso de um lugar onde me acolham. Eu preciso de um lugar onde de fato me amam, não apenas abusam de mim. Porque lá na minha vila, as minhas amigas, elas me escorraçam. Eu sou mulher, já tive 5 casamentos, estou vivendo amaziada com o 6º marido, eu sou samaritana, então eu estou desprezada e eu preciso de alguém que olhe para mim com um olhar diferente. E Jesus olhou para aquela mulher com um olhar diferente. E nós como igreja precisamos, irmãos, olhar para a sociedade com esse olhar diferente. A igreja deveria ser a nova sociedade do amor. A igreja deveria ser o recinto, o ambiente de amor para oferecer para as pessoas. Mas muitos não encontram o amor na igreja. Encontram pedras na igreja, encontram ofensas na igreja, encontram muitas coisas
indiferença, falsidade, leviandade e muitas outras coisas, menos o que elas mais precisam, do amor. E aí o que essas pessoas fazem? Elas vão atrás de seitas que lhes amem, seitas que lhes dão atenção, pessoas que se aproximam e que vão às suas casas e que sentam com elas e dão 1 hora, meia hora por semana de atenção. As pessoas, irmãos, estão carentes de amor ou de comunhão, de atenção. E nós, como igreja, não podemos ficar indiferentes para isso. Esse é o primeiro desafio que a sociedade espera de nós como igreja. Que nós possamos amar, dar atenção, oferecer um ambiente de comunhão, de amor, de aceitação para essas vidas. Segundo lugar, capítulo 4, verso 16 e 18. João 4, verso 16 ao verso 18. A conversa de Jesus com a mulher continua ali na beira do poço. E aí Jesus fala no verso 16 para ela: vá buscar o seu marido, disse Jesus. A mulher disse assim: mas eu não sou casada, respondeu a mulher. Isso é uma grande verdade, Jesus disse para ela, pois você já teve 5 maridos, e nem é casada com o homem com o qual você está vivendo agora. Você não poderia ter falado uma coisa mais verdadeira. O que essa mulher, ela precisava, queridos? De um significado para a sua vida. Essa mulher estava precisando de significância, de significado. Ela precisava de descobrir de fato quem ela era. Ela precisava de que alguém pudesse oferecer para ela aquilo que ela não encontrava lá fora. Jesus disse, verso 19, a mulher: percebo que o Senhor é um profeta, mas diga uma coisa: por que é que você, os judeus, ensinam que Jerusalém é o lugar de adoração? E o texto continua. Significado para a sua vida. Essa mulher, com uma triste história de vida conjugal, marcada por divórcios. O texto não fala mais dos 5 maridos que ela teve. Talvez os 5 não morreram. Muito provável que ela tenha sido rejeitada por alguns desses maridos, porque o contexto social daquela época era muito simples. Se a mulher não agradasse o homem, fazia uma carta de divórcio, colocava na mão dela, pé na bunda e vai embora. E é muito provável que essa mulher, ela não tenha ficado viúva de 5 maridos. Alguns tenham mandado ela embora de casa. E agora ela está no 6º relacionamento, na 6ª tentativa para encontrar significado. Para encontrar alguém que pudesse preencher um vazio no coração dela. Será que essa mulher era tão ruim assim que 5 maridos não quis ela? Com certeza não. Porque essa mulher, ela está trazendo para ela uma carga emocional de desprezo e de muitas outras coisas. Uma mulher que tinha uma moralidade em queda, estava vivendo em adultério com o 6º marido, porque não havia casado. Uma vida de miséria, mas Jesus se importou com essa mulher. Por isso que ele toca no assunto da vida sentimental dela. Mulher, cadê o seu marido? Onde ele está? Porque esse era, meus irmãos, ou essa era a ferida dessa mulher. Essa era a grande frustração daquela mulher. Jesus poderia ter falado de qualquer outro assunto, da sua profissão, do que ela fazia, de onde ela vivia, da sua casa. Mas a vida sentimental era o calcanhar de Aquiles, e Jesus toca nesse ponto, não porque Jesus queria expor e humilhar aquela mulher, mas porque Jesus se importa com a vida real das pessoas. Jesus não se importa com uma vida fantasiosa, com uma vida de aparência. Jesus se importa com as verdadeiras dores e sentimentos das pessoas, e Jesus então toca nesse assunto para poder abençoar essa mulher. Ele veio para o ser humano em toda a sua realidade. Jesus veio para o ser humano em toda a sua miséria, em toda a sua decadência, em toda a sua imoralidade. Jesus quer restaurar o mais caído e pecador dos seres humanos. E ele se importa justamente com o nosso ponto fraco. Ela procurou no marido um aconchego. Essa mulher que precisava de um significado para ela,
procurou no amor um sentido para a sua vida, mas ela não encontrou em 5 casamentos. E agora, na 6ª tentativa, vivendo em adultério, ela procurava a sua felicidade. As pessoas querem ser felizes. E elas procuram felicidade na riqueza, na materialidade, nos relacionamentos e em muitas outras coisas. Mas não encontram por quê? Porque elas só vão encontrar essa felicidade, essa significância em Jesus. Buscar um significado é ter convicção de que a vida tem algum sentido. E essa mulher, ela precisava de ter talvez esse relacionamento para que a vida dela tivesse sentido de alguma forma. E quando as pessoas olham para a igreja e dizem assim, olha, me faz entender qual que é o significado, qual que é o sentido da minha vida, por que eu existo, por que eu estou aqui, nós temos que dar uma resposta para essas pessoas. Nós temos que atender a esse desejo por significado que está no coração das pessoas. Quando a pessoa não encontra um sentido para a vida, quando a pessoa vive vazia, o que a pessoa faz? Esse vazio existencial, a falta de sentido leva à monotonia. A falta de sentido para a vida leva as pessoas para o alcoolismo. A pessoa busca na bebida um sentido para a vida, preencher um vazio que ela tem. As pessoas buscam na delinquência um sentido para a vida. Eu vou fazer parte de uma facção, eu vou me envolver com um grupo da pesada porque eu preciso de alguma coisa para dar sentido. A minha vida está muito sem graça, eu não pertenço a lugar nenhum. Eu vou para essa, para aquela e para outra sociedade, agrupamento, partido político e assim por diante, porque as pessoas querem sentido para a vida. E quando as pessoas não encontram sentido para a vida, elas tiram a vida, elas se matam, porque elas estão vazias. E aí elas então se matam porque não foram preenchidas. E aí nós como igreja falhamos. Qual que é o desafio para a igreja nesse aspecto, meus irmãos? É um ensino, que esse ensino seja uma resposta, para que as pessoas sejam então ensinadas e o seu vazio existencial seja preenchido com Cristo, com a palavra, que ela entenda que ela é imagem, que ela é semelhança de Deus, que ela é importante, que ela tem valor. A gente canta um cântico na igreja, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia ou dor. Deixe esse seu complexo inferior ou interior, eu não sei o que me ajuda. É interior ou inferior? Eu sempre troco. Deixe esse seu complexo inferior. Você tem valor. A gente canta isso aqui dentro. Mas às vezes nós não vivemos isso lá fora para as pessoas, ou com as pessoas. E aí elas buscam sentido, significado, elas querem preencher um vazio e vão para a droga, vão para a cocaína, vão para o sexo, vão para a prostituição e para tudo que é lugar para poder preencher esse vazio. E a igreja precisa então dar essa resposta, que elas têm valor, que elas são imagem e semelhança de Deus, que elas são a menina dos olhos de Deus, que elas precisam se encontrar com Deus. A desvalorização do ser humano estraga a sociedade. As pessoas pensam que a vida não merece ser vivida, mas o ser humano valorizado é capaz de mudar o mundo. Se nós mudarmos, irmãos, o coração das pessoas, as pessoas mudam o mundo. Terceiro e último lugar, verso 21 ao verso 24. Jesus respondeu: vem chegando a hora, mulher, quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai aqui ou em Jerusalém. Porque não é onde adoramos que tem valor, mas como nós adoramos. A nossa adoração é espiritual e verdadeira. Nós temos o Espírito Santo, porque Deus é Espírito, e nós precisamos ter a ajuda dele para adorar em espírito e em verdade. Terceiro clamor da igreja, da sociedade para a igreja, a busca de transcendência, de conhecer algo que está além de si, ou além desse mundo. Transcendência é você chegar e conhecer algo maior, algo superior, é transcender a realidade material. A busca pela transcendência é a busca pela espiritualidade, é a busca pelo sagrado, pelo divino. E as pessoas, elas olham para a igreja e elas dizem: eu preciso me relacionar com uma força superior.
Eu preciso me relacionar com o cara lá de cima. Eu preciso de algo para preencher e que eu possa me apegar. A busca pela transcendência é a busca de adoração. O texto que foi lido aqui em Atos capítulo 17, os atenienses, eles precisavam tanto de transcendência que eles adoravam tudo que era Deus e até um que eles nem conheciam para tentar chegar a essa transcendência. Essa mulher, ela era samaritana. E a adoração dos samaritanos era uma coisa meio confusa, queridos. Confusa porque pela história de formação do povo. Os samaritanos, a história é muito longa, mas eles foram formados por pessoas de nacionalidade diferente, de raça diferente, de cultura diferente e de religião diferente. Eles foram colocados no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma vila, no mesmo povoado. O pai de uma família, a mãe da outra, o filho do outro, ele colocou todo mundo junto. E aí essas pessoas estavam lá, cada um com a sua religião, com a sua divindade, mas a gente precisa dar uma organizada nisso. Então eles criaram um culto, mas cada um ficou com a sua visão espiritual. Por isso que os judeus abominavam os samaritanos, porque eles eram de uma forma idólatras, ou eles não adoravam ao Deus verdadeiro como eles. Então essa mulher samaritana, ela ia no Monte Gerizim para adorar a Deus dela, porque ela queria encontrar a transcendência, ela queria encontrar o divino. Jesus veio para condicionar então a adoração dessa mulher. Não era mais uma adoração cerimonial, nem no Monte Ebal, nem no Monte Gerizim, não era o lugar nem dos samaritanos e nem dos judeus, mas Jesus veio para trazer uma adoração pessoal, de cerimonial para algo íntimo, pessoal, por meio de Jesus Cristo. Era uma adoração em espírito, através de Jesus, a Deus e não mais a um Deus, a uma religiosidade. A verdadeira adoração não era um retorno para o judaísmo. Jesus não disse: olha, mulher, você precisa se converter à minha igreja. Glória. Mulher, você precisa vir para o meu povo. Você precisa estar junto conosco, porque só nós somos a igreja verdadeira. O resto é tudo falso. Se você estiver na minha religião, você vai para o céu. Mas se você estiver na outra religião, você está perdida. Jesus falou isso para aquela mulher, meus irmãos? Não. Jesus diz: olha, não é nem no Monte Ebal, não é nem no Monte Gerizim, é em espírito e em verdade. Agora é algo novo, é algo diferente, é uma postura interior de adoração, norteada pela verdade, uma realidade essencial, que envolvia todo o ser, a partir de um novo nascimento espiritual, como Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3. Se você não nascer de novo, Nicodemos, tchau, tchau, bau, bau. Beijinho no ombro, tchau, vai embora, você não vai para o céu. Tem que nascer de novo se você quer ver o Pai, Jesus disse para Nicodemos. E isso é o que ele está dizendo nas entrelinhas para essa mulher samaritana. Não é no Monte Ebal, não é no Templo de Salomão, é em espírito e em verdade, pelo novo nascimento, que você vai encontrar a transcendência, você vai encontrar o divino, você vai encontrar Deus. Não é na igreja, não é no judaísmo, não é no espiritismo, não é na religião, mas é em espírito e em verdade, um novo nascimento. Transcendência é a busca pela realidade suprema, que se encontra além do universo material. E as pessoas estão buscando isso, meus irmãos. As pessoas estão buscando uma realidade suprema. As pessoas querem se encontrar com o ser divino. As pessoas querem ter um encontro com Deus. As pessoas precisam preencher esse vazio dentro dos seus corações. O materialismo não faz isso. As filosofias, nem mesmo as drogas, nem mesmo os cultos religiosos conseguem fazer isso. E como nós, igreja, vamos responder a esse desejo de transcendência? 4 coisas simples. Com simpatia. Nós sabemos o que está acontecendo. Pessoas cegas precisam de Deus, e nós precisamos ser simpáticos com isso, levar Deus para essas pessoas. Segundo, com qualidade de adoração, elemento de mistério, do senso divino, temor a Deus, linguagem moderna em lugar de mecanismo, não superficialidade, não uma mediocridade.
Quando nós adoramos a Deus de maneira qualitativa, uma adoração significativa, as pessoas vão poder se encontrar com Deus. Quarto, com uma religiosidade significativa, não ritual, sem realidade, forma sem poder, diversão sem temor, religião sem Deus. Culto tem muito aí fora, meus irmãos. E tem culto de tudo que é jeito, tudo que é gosto. Agora, nem todos esses cultos, de fato, apresentam Deus para as pessoas. Por isso que as pessoas vão para cultos, vão para congressos, vão para campanha, e vai para cá, e vai para lá, e sai vazio, porque não encontrou Deus, encontrou uma forma. Quarto, com a pregação da palavra, o reconhecimento da presença de Cristo, com sincero louvor e adoração. Quando nós fazemos isso como igreja, nós estamos então oferecendo para elas o que elas estão buscando, o divino, algo além desse mundo material. A qualidade da adoração é a resposta para quem busca encontrar transcendência. Quando as pessoas buscam transcendência, elas estão tentando encontrar a Deus. E a sociedade olha para a igreja, tentando encontrar Deus. Quando as pessoas buscam significado para a vida, elas estão tentando encontrar a si mesmas. As pessoas estão perdidas em si mesmas. Quando elas buscam uma comunidade de amor, elas estão tentando encontrar o próximo, relacionamento de comunhão. Por isso a igreja precisa oferecer transcendência através da adoração, significado através do ensino da palavra e comunhão por meio de relacionamentos de amor. Amém? Estamos preparados como igreja para atender a esses desafios que nos são colocados pela sociedade? Vamos orar? Fique de pé, em nome de Jesus. Quando falamos em igreja, meus irmãos, é eu, é você, nós, porque eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Quando eu digo que a sociedade olha para a igreja, eu estou dizendo que a sociedade olha para mim, a sociedade olha para você, a sociedade olha para nós. A responsabilidade então é minha, é sua, ela é nossa, de oferecer para as pessoas o Deus que elas estão procurando loucamente e não estão encontrando. Nós temos que oferecer para essas pessoas algo que elas possam encontrar-se a si mesmas, reconhecer a si mesmas o valor que elas têm, a imagem e a semelhança de Deus. Nós precisamos oferecer para essas pessoas a nós mesmos como o próximo, alguém de confiança, alguém que possa amá-las. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite como igreja e como discípulos, para que nós possamos atender e responder esses anseios da sociedade. Que essas pessoas que estão, ó Pai, loucamente perdidas, desesperadas, aflitas, elas possam encontrar em nós, na igreja, uma resposta à altura dos seus anseios, que elas se encontrem consigo mesmas, que elas se encontrem com o Senhor e que elas encontrem comunhão em nós, por meio de nós e através de nós. Perdoa, Pai, como igreja nós temos falhado nesse propósito. Nos perdoa para nos reavaliarmos e podermos então oferecer aquilo que as pessoas estão precisando. Pedimos isso, ó Pai, no nome santo de Jesus, hoje e para sempre. Amém e graças a Deus.